Vintage, verdades de um passado esquecido. E aí, boa noite novamente. Novamente cumprimenta quem está do teu lado, que talvez seja diferente, então cumprimenta aí. Se você não conhece, pergunta o nome, se apresenta. Quem sabe seja a mulher da tua vida, cara, você nem sabe. Ó, imagina. Galera, a gente está no tema Vintage. Nesse tema, a gente está tentando, estamos nos propondo a recuperar verdades bíblicas. E é engraçado porque nós vivemos num tempo onde as pessoas amam de paixão tradições. As pessoas preferem tradições do que Bíblia. As pessoas preferem aquilo que foi inventado pelo homem do que aquilo que foi instituído por Deus. E por preferirem isso, vivem muitas vezes muito aquém da vontade de Deus. Estava lendo um livro essa semana e eu achei muito louca a proposta do cara. O cara disse o seguinte: olha, leia a Bíblia como você nunca leu. Na verdade, leia a Bíblia como você nunca tivesse lido ela. Como você nunca tivesse ouvido nada sobre ela, como você nunca tivesse ouvido nenhuma pregação, nada, zero. Leia a Bíblia como se fosse a tua primeira vez. E velho, se você for ler a Bíblia como se fosse a primeira vez que você tivesse lido ela, a pergunta que fica é o quê? Será que aquilo que a gente tem vivido como igreja é aquilo que a Bíblia fala que nós devemos viver? Por exemplo, se hoje pela primeira vez você estivesse lendo Atos 2:38, arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados para perdão dos seus pecados e recebam um dom do Espírito Santo. O que viria na tua mente, cara? Viria um super apóstolo orando de terno e jogando terno na galera? Recebam o Espírito Santo! Viria isso na tua mente? Na minha não. Não sei se na tua viria, mas na minha não. Na minha mente viria somente: ok, eu preciso me arrepender, preciso mudar minha atitude, preciso ser batizado, e aí Deus me dá um presente que é o Espírito Santo. Isso. E se a gente encarasse a Bíblia dessa forma, a gente começaria a olhar para muitos comportamentos e crenças nossas que não tem nada a ver com Bíblia, tem a ver com tradições. Por exemplo, no intervalo agora eu estava fazendo um casamento lá em cima. E eu estava pensando nisso. Cara, como, por exemplo, casamento é uma coisa totalmente distorcida. As pessoas acham que casamento é festa. Então, vamos lá, fazer uma festa, isso é casamento. Estão casando. Então, vivem na fornicação porque não tem dinheiro para fazer festa, mas não tem nenhum problema. Porque casamento é festa. Então, a gente prefere desobedecer a Deus do que ficar mal na fita com a galera. Tradição. Aliás, por exemplo, agora o Papa que foi escolhido, o Papa Francisco, uma das grandes deixas da Igreja Católica é justamente essa. Queriam que ele de alguma forma se desprendesse das tradições católicas romanas. Que não tem nada a ver com Bíblia. Mas tem a ver única e exclusivamente com tradições. Com tradições. Nada a ver com Deus. Nada a ver com Bíblia. Por exemplo, o último Papa, o Bento XVI lá, ele declarou de forma muito convicta e clara que o único que deve ser adorado é Jesus. E por que não muda isso dentro da Igreja Católica? Porque as pessoas preferem tradições do que a Bíblia. O tema Vintage é justamente essa intenção, de a gente olhar para a Bíblia e enxergar nela a forma como a gente deve viver. E deixar um pouco de lado aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente viveu, de tradições, para se apegar única e exclusivamente à forma como Deus quer que nós vivamos. E hoje a gente vai falar de algo fundamental. Fundamental.
Por quê? Porque não existe vida cristã sem isso que a gente vai falar. Não tem como ser cristão sem ser igreja. Não tem como ser cristão sem ser igreja. E como as pessoas têm uma visão equivocada acerca da igreja. Uma visão errada, distorcida. Uma visão distorcida é óbvio por causa das tradições, por causa da história, etc., assim por diante, mas distorcida. Uma visão obscura do que é a igreja. Por exemplo, muitos crentes, talvez até você, como, sei lá, como uma forma de defender o fato de na igreja ter um monte de pecador, quando alguém pergunta para você, velho, o que é igreja para você? Aí você fala, muito bonito, a igreja é um hospital espiritual. E talvez a maioria de nós já falou isso. Será que a igreja é um hospital espiritual? Primeira pergunta, quem gosta de estar no hospital? Quem gosta? Tipo assim, sábado à noite, velho, vamos lá no hospital. Da hora, curtir lá o hospital, pá, da hora. Lá no UTI, ver o cara morrendo do lado, vai ser massa. Quem gosta de ir no hospital? Acho que nem médico gosta de ir no hospital, velho. Segunda pergunta, o que você vai fazer no hospital? Resolver o teu problema. Única, exclusivamente. Por exemplo, você já viu uma mãe, eu sempre vejo a Lari quando eu levo meus filhos na Unimed. Já viu uma mãe chegando no hospital com um filho, com algum, enfim, por exemplo, esses dias o Zion caiu da cama, da nossa cama, ela é uma cama alta, tal, ele caiu, bateu a boca e estava sangrando. Mas beleza, na hora eu vi, enfim, só cortou aqui o lábio, tal, mas vamos lá no hospital para, enfim, ver o que pode ter dado. Cara, mas a Lari, ela entra no hospital, tipo assim, né? Tipo, o cara morrendo de ataque cardíaco ali do lado dela e ela tipo, meu filho, aqui, a boca dele está sangrando. Por quê? Porque no hospital as pessoas estão única e exclusivamente preocupadas com o seu problema. Pouco importa se alguém está morrendo do meu lado. Pouco importa. Se eu receber a minha cura, beleza. E vai dizer que no hospital o seu problema sempre é o maior problema. É ou não é? Chega uma dorzinha de cabeça, merreca lá. Você fala, meu mundo está acabando, dor de cabeça e tal. O cara chega baleado, esfaqueado lá do teu lado. E você, não, como? Não vou ser atendido. Porque no hospital sempre o teu problema é o maior problema. E outra coisa, quando você vai no hospital e é atendido, resolve o teu problema, o que você faz depois disso? Fica no hospital? Pô, que massa ficar aqui no hospital, velho. Servindo os outros que estão doentes. Quem que fica no hospital depois de que é atendido? Ninguém. Agora me diz o que isso tem a ver com a igreja? Nada. A igreja não é um hospital espiritual. E o problema é que muitos têm encarado a igreja como um hospital espiritual. Tipo assim, eu vou só para a igreja para resolver meus problemas. Resolver meus problemas, o que eu faço? Saio da igreja. E volto depois que tiver mais problemas. Isso tradicionalmente acontece na época de verão, carnaval, assim, né? Estou na igreja para resolver meus problemas, resolvi meu problema, caio na gandaia e depois volto para recuperar os problemas que eu enfrentei no carnaval. Para me recuperar da ressaca que eu estou da minha vida pecaminosa. Muitos encaram a igreja como hospital espiritual e por isso não tem prazer de estar na igreja. Porque a igreja é só um lugar aonde trata as pessoas. Muitos encaram a igreja como um lugar, um hospital espiritual, porque elas só estão preocupadas com o problema delas. Pouco importa se o outro está desempregado. Eu preciso receber aumento. Pouco importa se o outro precisa ser atendido. Eu preciso que me ligue no meu aniversário. Você viu como muitas vezes nós temos encarado a igreja como um hospital? Mas não é a forma como a Bíblia nos ensina a viver a igreja. A ver e a viver ela.
Uma outra forma muito comum que as pessoas encaram a igreja é como um clube. Um clube, onde eu tenho minha participação, contribuo e usufruo de alguns privilégios do clube. Por exemplo, eu tenho um pastor para fazer o casamento, se eu morrer tem quem faz meu velório. Então, eu usufruo de alguns privilégios do clube. Pergunta, quem morre por um clube? Quem entrega a vida por um clube? Eu vou dizer para você, velho, eu tenho o privilégio de ser corintiano. Agradeço a Deus por isso. Mesmo. Sou grato a Deus. Mas vou dizer uma real para você, cara. Se alguém apontar uma arma na minha cabeça e falar, cara, larga o Corinthians, eu largo na hora. Viro o palmeirense na hora, velho. É o Verdão! É nóis, mancha verde, mano. Na hora. Por quê? Porque eu não tô nem aí pro Corinthians, quero que o Corinthians se ferre. Sou corintiano porque todo brasileiro tem que torcer por um time. Eu não vou entregar minha vida por causa de um clube. Sou Corinthians até morrer. Sou Corinthians até morrer o quê? Tô nem aí. Tem que ser algum time, eu sou corintiano. E torço mesmo pro Corinthians, mas não entrego minha vida pelo Corinthians. Agora, a história conta que na época da igreja primitiva, no Império Romano, quando perseguiu a igreja, mais de 50 mil pessoas entregaram a vida por causa da igreja. Será que ela era um clube para eles? Não, com certeza não. A igreja era muito mais do que um clube para eles. Outra forma bem comum que as pessoas encaram a igreja é como uma casa de show. Então assim, tem um show melhor na outra igreja, para onde eu vou? Para outra igreja. O Justin Bieber vai vir cantar lá em Curitiba, para onde eu vou? Para longe de Curitiba, né? Brincadeira. Mas o que as pessoas encaram? Como uma casa de show, de entretenimento. Então tem um entretenimento melhor em outro lugar, eu vou procurar entretenimento. Mas isso não era a realidade da igreja que nasceu em Jesus. Não era. E não é a realidade que Deus espera que nós vivamos como igreja. Tipo assim, vai ter um show do Fernandinho lá na outra igreja. Então deixa minha igreja de lado, eu vou lá no show do Fernandinho. Fernandinho! E aí depois o show do Rodolfo na outra. Ei, Rodolfo! Isso não é como Deus espera que nós enxergamos e vivemos a igreja. Como Deus enxerga, como Deus espera que nós vivamos a igreja. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz como? Lá diz o seguinte: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Preste atenção. Como a Bíblia nos convida a encarar a igreja como uma família. Como uma família. Aqueles primeiros cristãos entregaram a vida por causa da igreja porque era a própria família deles. Aqueles cristãos não abandonavam a igreja de forma alguma porque não era uma casa de show. Era família. Aqueles cristãos não iam embora depois de receberem a cura porque era a família deles. A forma como Deus instituiu a igreja, a forma como Ele quer que nós vivamos a igreja como família. E para isso, você vai ter que quebrar muitas coisas na tua vida. Mas antes de quebrar elas, a gente vai orar. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, nós estamos aqui, honestamente, querendo ouvir a tua voz. Pelo menos eu. E eu peço a ti, Senhor, que o Senhor fale para nós. Que no nome de Jesus, ó Pai, a gente possa ter o coração quebrantado, para que a gente ouça o que vai ouvir e não fique apontando o dedo para os outros. Mas mude as nossas atitudes erradas e equivocadas. Que a gente possa viver de forma agradável a Ti. E que hoje o Senhor nos ensine a dar mais um passo na caminhada contigo, para caminhar para as coisas ainda mais excelentes. Fala conosco, Pai, revela a Tua palavra a nós, no nome santo de Jesus. Amém. A forma como Deus vê a igreja, como uma família. Por quê? Por causa de alguns motivos. Talvez o maior de todos os motivos é o quê?
Porque numa família, você ama. Você simplesmente ama. Você não escolhe pessoas. Você não escolhe pessoas. Você ama. É a tua família. E ninguém escolheu aqui o pai que queria nascer. Tipo assim, Deus, que era aquele saco escrotal, não esse. Ninguém fez isso. Ninguém escolheu a mãe que queria ter. Ninguém escolheu os irmãos que queriam ter. Talvez o teu irmão seja um pentelhão. E ele nasceu, tá lá, teu irmão. Chato para burro, mas é teu irmão. E pior de tudo que é chato, mas você ama. Não é verdade? Chato você ama. Por exemplo, você é irmão mais velho. Teu irmão arrumou uma briga lá na escola, quem vai? O irmãozão. Cuidar do pentelhão do irmão. Porque ama. Numa família a gente não escolhe com quem a gente quer se relacionar. Numa família a gente é colocado lá e a gente entende que aquela família é o lugar onde nós devemos amar. Amar nosso pai, amar nossa mãe, amar nossos irmãos, independente de. Talvez o teu pai e a tua mãe sejam muito equivocados em muitas atitudes. Mas eu tenho certeza que algo na tua natureza te faz amar eles. Algo dado por Deus. Porque é assim que acontece com família. Então não cai na ilusão, cara, que você vai gostar de todo mundo da onda. Você vai gostar de todo mundo da tua família da fé. Você não vai. Tem um monte de gente chata para burro. E quanto mais gente vem na onda, mais gente chata vem. Começar por mim. Tem muita gente chata, velho. Não espere que todo mundo vai ser legal, não espere que todo mundo vai ser agradável com você, não espere que todo mundo vai fazer bibibi para você, não. Tem gente que vai ser, cara, uma pedra no teu sapato. Mas é a tua família. O que você vai fazer? Jogar fora? E é o que a gente tem visto hoje na sociedade. Mas não é como a igreja vivia. E não é como Cristo espera que nós vivamos a igreja. Uma parada que eu acho incrível na igreja é que na igreja a gente anda com pessoas que a gente nunca andaria lá fora no mundo. Verdade ou não é? Eu acho muito louco isso, velho. Porque eu olho para um monte de gente dentro da igreja que, cara, que eu nunca teria amizade. Eu, hein? Chato pra burro, não tem nada a ver comigo. Nunca vou ser amigo desse bicho. Mas na igreja a gente se ama. A gente é brother, a gente é amigo, estamos juntos. Por quê? Porque nós somos unidos por um amor maior, que é um amor proveniente de Cristo. Numa família, a sua vida, ela é dedicada para dar uma melhor condição para a tua família. Por exemplo, teu pai trabalha para dar uma melhor condição para a tua casa. Enfim, ele quer que a tua casa seja melhor, quer que tenha um carro para vocês viajarem. Por quê? Todos da família têm a intenção de contribuir para que a casa, para que o lar seja um lugar melhor. Para que seja um lugar melhor. E um fenômeno que nós temos visto hoje é que é justamente pessoas que não se preocupam nem um pouco com a família. E Jesus fala o quê? Aqueles que negam, Jesus não, a palavra fala o quê? Aqueles que negam sua própria família são pior do que os descrentes. Cara, quando nós encaramos família, a gente precisa compreender que a nossa dedicação, o nosso corre, a nossa vida, tem que ser para dar uma melhor condição de vida para o nosso irmão. Você tem se dedicado para dar uma melhor condição de vida para as pessoas no teu GP? Isso é família. Uma outra regra da família é essa. Numa família, a gente não tira, a gente coloca. Não é assim que acontece? Família só tem prejuízo. Quer casar? Quem quer casar? Cara, se você quer casar, é assinar para ter prejuízo. Para ter gastos desnecessários. Mas isso é casamento, isso é viver em família. Se você quer ter uma família, você precisa compreender que numa família não se tira, numa família se coloca. Como assim? Na tua família você não vai lá e tira a televisão. Você coloca a televisão para assistir.
Numa família você não vai lá e tira o leite. Você coloca o leite para beberem. Numa família você não vai lá e rouba o tomate. Você compra o tomate para as pessoas comerem. Porque numa família a gente não tira, a gente coloca. Agora, a forma como muitos encaram a igreja, talvez a forma como você encara a igreja, é o lugar onde se tira coisas. Eu vou lá na igreja para tirar uma bênção. Cara, não, errado. Está errado. Na igreja a gente não tira, na igreja a gente coloca. Porque um dos princípios bíblicos que Deus nos ensina é que dando que se recebe. Você quer receber algo de Deus, você precisa primeiro aprender a dar. Você quer ter uma vida com Cristo? Você precisa aprender a dar sua vida. Você não dá sua vida, você não tem porcaria de vida com Cristo nenhuma. Você quer que Deus te use? Quer? Quem quer que Deus use a sua vida, tal? Use-me como farol que brilha à noite. Quem quer ser usado por Deus? Cara, se você quer ser usado por Deus, primeiro você vai precisar dar. Dar o teu tempo, dar o teu esforço, dar o teu dinheiro. Porque é dano que se recebe, assim acontece no reino de Deus. Mas a forma que as pessoas encaram a igreja é como um lugar onde se tira. Onde se tira prosperidade. Então eu vou lá, filar de Deus um valorzinho lá para melhorar minha renda. Entregar meu dízimo para abrir as comportas do céu sobre mim. Cara, não, está errado. Você não deve entregar teu dízimo para Deus abrir as comportas do céu sobre você. Você tem que entregar teu dízimo, a tua oferta, porque você é família. Porque você ama, porque na igreja é o lugar onde se coloca, não é o lugar onde se tira. E o problema é que muitas vezes nós temos encarado a igreja dessa forma. A gente vai para o GP esperando o que a gente vai receber, não aquilo que a gente vai dar. Então vai e fala, eu estou carente, preciso de oração, isso, aquilo, outro. Mas você não está nem aí para aquilo que você vai dar. E muitos vivem anos e anos de GP e nunca deram porcaria nenhuma. Não deram nem R$1 para rachar a Coca-Cola. Quanto mais oração, jejum, dedicação, amor, carinho, afeto. Um desafio que você precisa ter como igreja, cara, é esse. Você vai num GP, quando você estiver indo, comece a pensar, o que eu vou dar hoje no meu GP? O que eu vou dar? O que eu posso entregar para minha família na fé? Tenho 20 conto no bolso, então vou comprar uma pizza. Não tenho 20 conto, mas sei cantar, então vou cantar um corinho lá no GP. Se você sabe cantar, se não sabe, não canta não. Não sei cantar, não tenho dinheiro, não sei cantar. Cara, dá uma palavra de encorajamento. Vou contar só uma coisa bizarra, enfim, né? Mas diz que numa igreja por aí, num dia de culto, tal, normal, o pastor estava fazendo aniversário. E aí o pastor recebeu um monte de presente, todo mundo deu presente e tal, e o membro lá da igreja, não comprei presente nenhum, não tem dinheiro para dar um presente para o pastor e tal, fiquei mal, Sabe o que ele fez? Ele levantou a mão no meio do culto e falou, pastor, eu não tenho nenhum presente para o senhor, mas eu quero dizer uma coisa, tem uma palavra de Deus para você. Pastor, amém, manda aí. Ele diz o seguinte, escute, servos de Deus, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Era o que ele tinha, e pior que essa história é verídica, tá, gente? Pior de tudo que é verídico, mas enfim, mas o que ele tinha, cara, e eu tenho certeza que se o pastor tivesse um coração quebrantado, com certeza ele teria ficado muito feliz com aquilo, porque era o que ele tinha. Lembra aquilo que Tiago e João fazem lá na porta do templo? Tem um cara lá mendigando, e eles falam, velho, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eu queria ter isso também, né? Mas era o que eles tinham. O que eles tinham? Era fé, era oração. Cara, você não tem nada para dar para o teu GP, pelo menos chega lá no teu GP e ora por alguém, velho.
Mas você precisa aprender a dar. Porque é dando que se recebe. Se você não tem recebido nada de Deus, é porque você não tem dado nada para Deus. Você quer receber de Deus? Aprenda a dar. Esse é um princípio bíblico fundamental e que muitas vezes a gente não presta atenção, cara. A gente quer receber, quer ser apacentador, mas você não quer dar atenção para ninguém. A gente quer receber um milagre de Deus nas minhas finanças. Mas você não leva a sério dízimo, não leva a sério oferta, não leva a sério nada. É dando que se recebe. E esse princípio é um princípio familiar. A igreja é o lugar aonde a gente coloca, não aonde a gente tira. Pare de tentar ser uma sanguessuga. Sabe, tem gente que é impressionante, velho. Chega no GP, parece uma sanguessuga que gruda no pescoço do cara e começa a sugar assim, o apacentador. O apacentador começa a ficar mal e começa a sugar. O apacentador começa a ficar raquítico e o cara sugando. Aí depois acabou o sangue, o que ele faz? Outro apacentador. E ele gruda no outro apacentador. E o que ele faz a primeira vez que ele gruda no outro apacentador? Aquele apacentador lá não cuidou de mim. Não entendeu, velho. Não entendeu. Não entendeu o que é reino de Deus. Nós todos aqui somos servos e estamos aqui para servir a Deus. A igreja não é o lugar onde você é servido. Cara, eu estou te servindo, mas não é por causa de você, eu estou te servindo por causa de Deus. E você não deveria vir aqui para ser servido, você deveria vir aqui para servir. Porque a igreja é o lugar aonde se coloca, não é o lugar aonde tira. Fala isso para o teu irmão que está do teu lado aí. Cara, problema nosso, um grande problema que existe na igreja hoje, é que nós temos uma baita de uma flecha apontada para nós. Tudo é nós. É o meu problema, é as minhas dificuldades, é eu que estou encalhado, é eu que estou encalhada, é eu que estou sem carro, é eu que não tenho carona, é eu que não tenho tempo, tudo é eu. Cara, não. Uma das coisas que Jesus nos ensina é tirar a flecha de nós, apontar para fora de nós. Porque existem algumas coisas que são incompatíveis com o cristianismo. Por exemplo, egoísmo. Egoísmo não combina com o cristianismo. Não combina, não compactua, não caminha junto. É luz e trevas, não tem como. E como tem cristão egoísta? Só pensa nele. Eu não curto louvor. Mas quem disse que louvor é para você, seu cabeçudo? Eu não curto a vigília, não vou lá na vigília porque eu não gosto da vigília. Mas peraí, velho, em que mundo você está? O que é igreja para você? A igreja é um clube de conveniência, onde você vai onde é conveniente? A igreja é o lugar onde você vai, onde te agrada ir? Cara, isso não é igreja. Isso é um clube. E talvez a forma como você tenha encarado a igreja faz com que a igreja que você está seja uma porcaria para você. Mas não é por causa que ela é uma porcaria. Porque você enxerga mal ela. A gente precisa tirar a flecha de nós e apontar para fora de nós. Você lembra daquela passagem onde Jesus lava o pé dos discípulos? Lembra disso? Vou narrar para você aquela história. O que aconteceu? Naqueles dias, todo o chão era empoeirado, que nem o Jativoca. Por isso que eu moro em Jativoca, né, para viver no tempo de Jesus. Tal. O Jativoca é assim, você quer manter o carro limpo, você tem que lavar todo dia. Todo dia. Se não lavar todo dia, o carro fica sujo. É a lei. Tipo, lavou, sujou, lavou, sujou, lavou, sujou. Então, na verdade, todo mundo tinha que tirar, meia hora pela manhã para lavar o carro, tal, para manter ele limpo. E é óbvio que eu não vou fazer isso, né? Mas enfim.
Naqueles dias o chão era empoeirado e as pessoas viviam sujas quando andavam nas ruas. E toda casa tinha um servo, tinha um escravo que lavava os pés de quem chegava na casa. Lavava os pés por quê? Porque os pés estavam sujos, enfim, era inconveniente, sujaria a casa inteira, então tinha que lavar os pés. Jesus estava com os discípulos dele à tarde, falou: ei, galera, seguinte, 8 horas na casa do João, beleza? Beleza, vamos comer uma pizza. Pedro, compra pizza, João, Coca-Cola, beleza? Nós, 8 horas lá. E todo mundo foi fazer o corre e tal, 8 horas para se encontrar lá com Jesus. 7h30 chegou Pedro, ansioso do jeito que é, chegou cedo, pá, né, que Jesus sei pra gente, pá, pá, pá. Chegou lá, abriu a porta, viu uma bacia, olhou para a bacia, olhou pro pé dele, nada. Sentou na mesa. Depois chegou Tiago, chegou João, chegou Mateus, chegou a galera toda. Judas Iscariote chegou atrasado, mas toda a galera estava lá. E aí, de repente, chegou Jesus. Jesus entrou, foi na mesa, olhou para o pé da galera, falou: seus bandos de porco, né? Nem para lavar o pé. O que Jesus fez? Voltou na porta, pegou uma bacia, pegou um pano, falou: deixa eu lavar o pé de vocês. Cara, naquela hora, tipo, tá ligado quando você brincava com aquele negócio do fliperama, assim, que você jogava uma moedinha para cair as outras? Foi o que aconteceu na mente de Pedro, caiu uma moeda. Plim! Ele vai lavar meu pé? Putz, cara, eu perdi a oportunidade de fazer isso, cara. Como eu sou burro. Como eu sou burro. E aí Pedro chegou para Jesus e falou: Jesus, não, você não vai lavar meu pé, eu que lavo o teu pé. Jesus falou: Pedro, menos, cala tua boca. Eu acho que Jesus falou isso. Cala tua boca, Pedro. Você não queria lavar o pé de ninguém, agora quer pagar de gatão, de servo? Cala tua boca, velho, fica no teu lugar. Não paga migué para ninguém aqui, você não queria servir ninguém. Agora só porque eu estou aqui, vou servir Jesus. E Jesus vai e lava o pé de todos os discípulos. Sabe o que Jesus estava ensinando? Uma visão correta sobre serviço. O que é ser servo de Deus? Ser servo de Deus é fazer aquilo que o reino precisa, e não aquilo que eu quero fazer. Alipão, meu chamado é ministrar louvor. Quem disse que Deus quer que você cante? Quem disse? Se ele não quisesse que eu cantasse, ele não daria uma voz tão linda assim. Talvez ele te deu essa voz para cantar para tua esposa, para ganhar ela de noite. A gente não serve a nós mesmos. A gente não serve naquilo que a gente quer servir. A gente é servo de Deus. Foi justamente o que Jesus estava querendo ensinar. Ei, olha aqui, ninguém aqui de vocês é escravo, é verdade. Mas precisava de alguém para lavar o pé. E ninguém teve a capacidade de pegar uma bacia, pegar uma toalha e lavar o pé da galera. Como vocês têm uma mente distorcida. E essa mente distorcida fica mais clara ainda quando Tiago e João chegam para Jesus e falam: Jesus, seguinte. Essa é uma história muito doida. Por quê? Tipo assim, tava a galera toda, imagina o GP, os discípulos todos ali e tal. Tiago e João tiram Jesus de canto. Jesus, chega ali. Aí chega Tiago e João para conversar com Jesus. Jesus, é o seguinte, a gente sabe que o Senhor é rei, que o Senhor tem um reino. Quero te pedir uma frente. Quando o Senhor sentar no trono, deixa eu sentar do teu lado. Faz essa frente para nós. Eu e meu irmão aqui, ó, Tiago e João, nós. Do teu ladinho ali. Aí Jesus, ele faz uma parada muito doida. Sabe o que ele faz? Tipo, tava conversando com os dois. Ele faz meio assim, tipo, espera aí, galera. Galera, vou dizer uma coisa para vocês. Quem quiser ser o primeiro no reino dos céus, sirva. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, sirva a todos. Eu fiquei imaginando Tiago e João olhando, né? Valeu, Jesus. Obrigado por abrir nosso segredo, assim, né? E os discípulos olhando meio para Tiago e João, tipo, seus pilantras, querendo passar nós para trás. Eles tinham uma visão equivocada. Mas é a visão como o mundo enxerga. O mundo enxerga a liderança, enxerga o serviço como algo desprezível. Mas o que Jesus ensinou é o quê?
quem quiser ser grande no reino dos céus vai ter que aprender a servir. Ser servo. Servo. E não a servir a si mesmo, mas servir a Deus. Fazer o que Deus está mandando você fazer. Aqueles discípulos, enfim, por final das contas, aprenderam que eles deveriam servir a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Mas é que muitas vezes falta para nós entender isso. Por exemplo, algumas pessoas chegam na igreja, 7 horas da noite, vai começar o culto, cadeira, um monte de gente tirando cadeira, e fala, de volta atrasado, que desorganização. E a galera não corre tirando cadeira, e sei lá, tudo desorganizado isso mesmo, né? Não tem ninguém que faça direito. Me diz uma coisa, isso é o que Jesus faria? É? Não foi o que ele fez no lava-pés. O que ele fez? Foi lá e fez o que precisava ser feito. Foram o que os discípulos fizeram. Os discípulos ficaram olhando um para o pé do outro, falando tipo assim, e aí, quem vai lavar? É, tu? Não, tu? Não. Tu? Judas? Não. Era o que os discípulos fizeram. Jesus nos ensina, se nós queremos ser grandes no reino de Deus, nós precisamos aprender a servir. Tira a flecha para fora de você, cara. Para de ficar apontando, tudo é eu, tudo são meus problemas, é para fora de você. Uma das coisas que Deus tem me ensinado, de forma prática na caminhada com Ele, é que Ele cuida da minha vida quando eu cuido das coisas dEle. E isso é real, não é jargão evangélico. É verdade. É dando que se recebe. Aquela igreja que nasceu lá em Atos dos Apóstolos foi uma igreja que revolucionou o mundo. Uma igreja que marcou a história, que fez a parada acontecer. E existem algumas marcas que aquela igreja tem que nós precisamos aprender a ter, se nós queremos fazer alguma coisa nesse mundo. Você não quer ser mais um crente medíocre que passa pela vida? A gente precisa aprender algumas coisas. E a primeira coisa que eles entendiam muito bem era em relação a isso, serviço. Serviço. Sabe o que Tiago fala? Ele fala o seguinte, cara, se tem alguém no teu GP que está passando necessidade financeira e você tem dinheiro, você não dá para ele, o amor de Deus não está em você. Você não é cristão porcaria nenhuma. Você só paga migué de crente. Você é um religioso. Porque se Deus estivesse em você, você faria o mesmo que Deus. Aquela igreja era uma igreja que entendia o serviço. E não um serviço como talvez você entenda. Ah, beleza, Lipão, você quer que eu sirva no chair. Não estou falando isso. Estou falando sobre ter um coração de servo. Um coração para dar, não um coração para receber. O que você pode oferecer no teu GP? Sabe, muitos de vocês saem reclamando, meu GP está uma porcaria, meu GP não vai para frente, isso, aquilo, outro. Velho, o que você está fazendo para o teu GP ser melhor? Só está reclamando, incomodando. Faz alguma coisa. Tem GP que está há 1 ano com 3 pessoas, cara. Faz alguma coisa. Pare de botar a culpa nas pessoas à sua volta e assuma a responsa. Foi o que Jesus fez no lava-pés. Os discípulos ficaram botando a culpa um no outro. Mas Jesus falou, não, é minha responsa, eu lavo o pé. Se ninguém quer lavar, eu lavo. Se ninguém quer fazer o corre no meu GP, eu faço. Se ninguém quer se importar com a palavra de Deus, eu me importo. Isso é uma atitude de serviço. Uma atitude de alguém que tem um coração voltado para Deus. Para ser servo de Deus. E quando se trata de ser servo de Deus, não se trata de obter resultados, mas se trata de fazer a vontade dEle. Talvez, cara, você não vai ter um ministério notado, tipo o teu GP destaque, ganha o prêmio do Tudo Nosso, tal, fotos, glamour, né? Fotos, glamour, tal, aparece na Caras. Guto Schone ganhou o prêmio do Tudo Nosso esse ano, tal. Talvez nada disso aconteça na tua vida.
Mas vou dizer uma coisa para você, cara. A igreja, ela é edificada por pessoas que servem a Deus. Aparecendo ou não aparecendo, mas pessoas que servem a Deus. Pessoas que têm uma flecha apontada para fora delas. Pessoas que estão dispostas a dar. E não estão procurando Deus para receber alguma coisa, porque entendem que já receberam tudo dele. Pergunta. Cara, você é assíduo no seu GP? Você sempre está na celebração, sem falta? Todo discipulado você leva a sério, mesmo. Memoriza, faz o corre e tal, discipula. Você faz isso, cara? Quando você tem feito isso? Levanta a mão. Olha lá o que diz em Lucas, capítulo 17, versículo 10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Velho, eu acho que alguns de vocês acham que estão fazendo um favor para alguém no GP. Tipo assim, Deus, estou indo. Eu estou indo, troféuzinho para mim, nós. Cara, olha aqui, Deus, estou na celebração, mano. É eu, conta mais um crédito para mim no céu. Sabe o que Jesus fala a respeito disso? Cara, se você tem feito apenas o que Deus tem lhe ordenado, você é um servo inútil. Porque só fez aquilo que lhe foi ordenado. E no GP, cara, por favor, né? É o básico, você não deveria nem estar pensando que isso era algo que contava para a obra de Deus. Tá no discipulado, meu Deus, né? Tipo, ó Deus, meu esforço, estou indo no discipulado, Para, né, velho? Isso você não deveria nem contar que está sendo contado como alguma obra de sacrifício para Deus. Sabe o que Deus fala daqueles que são medíocres? Daqueles que só fazem aquilo que lhes é ordenado? Lá em Apocalipse fala: não são frio nem quente, são morno. E esse tipo de gente dá vontade de vomitar da minha boca. Gente que faz só porque é obrigado a fazer. Gente que vai no GP só porque é obrigado a ir no GP. Gente que vai na celebração só porque é obrigado a ir na celebração. Gente que discipula só porque é obrigado a discipular. Esse tipo de gente dá vontade de vomitar. Eu fico pensando que tem um monte de gente que não faz nem isso. O que será que Deus sente a respeito desse tipo de gente? Não faz nem o básico, nem o que foi ordenado. O que Deus pensa sobre esse tipo de gente? Será que tem vontade de peidar? Vontade de ter uma diarreia? Alguma coisa bem mais sinistra do que vômito, com certeza. Nós precisamos aprender a servir. Servir, cara. Você não está fazendo nenhum favor para Deus. Entenda isso. Você pode dar alguma coisa porque Deus já te deu. Você não está fazendo favor para Deus. Você acha que está, olha Deus, sou o apacentador, fazendo a frente para ti. É nóis. Fazendo essa frente, depois você me paga, beleza, irmão? Cara, você não está fazendo frente nenhuma para Deus, cara. Você não está fazendo mais do que a tua obrigação. Você não está fazendo mais do que aquilo que Deus comprou você na cruz. Você não está fazendo mais do que aquilo que lhe foi ordenado. Aquela igreja era uma igreja com pessoas que amoldavam as suas vidas no reino. E não pessoas que tentavam amoldar o reino nas suas vidas. Qual que é a diferença disso? A diferença é que aquelas pessoas decidiam as coisas na vida delas a partir dos interesses do reino. E não tipo assim, eu vou decidir e se der, eu continuo indo no meu GP. Eu vou mudar de emprego, mas e se der, eu continuo indo na celebração. Eu vou viajar e sei lá fazer o quê, o escambau, e se der, eu discipulo. Não. Essa não era a forma como aqueles cristãos viviam. A forma como aqueles cristãos viviam era uma forma totalmente aformada, totalmente, colocada de acordo com os interesses do reino.
de acordo com os interesses do reino. A questão não era se eu tenho tempo para discipular, a questão era se eu tenho tempo para trabalhar. É bem diferente. A questão não era se eu tenho tempo para pregar o evangelho, a questão era se eu tinha tempo para cuidar da minha família. A vida daqueles caras era totalmente dedicada, amoldadas aos interesses do reino. E isso fica muito claro lá em Atos, capítulo 11, versículo 19, quando diz o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, enfim, pregar o evangelho, blá, blá, blá. O que aconteceu com aquela igreja primitiva? Eles foram perseguidos. Sendo perseguidos, eles não negaram a fé. E foram por todo canto pregando o evangelho. Eu fico pensando, será que se hoje a gente sofreu uma perseguição, o que você faz? Você vai implantar a igreja na Mongólia? Ou você fica em Joinville? Porque eu tenho minha família, eu tenho minhas coisas, eu tenho minha casa, eu tenho meus bens, eu tenho meu status. Aquela igreja, que é a igreja que nós devemos ser, era uma igreja que se amoldava ao padrão do reino. O que Deus quer de mim? Por quê? Porque eles entendiam o que era conversão. Quando você entregou sua vida a Jesus, você agora não tem mais vida. A tua vida agora pertence a Deus. E talvez você não entendeu isso bem. Talvez, de forma romântica, eu pergunte para você o seguinte: cara, quantos aqui morreriam por causa de Jesus? Aí talvez uma galera levantar a mão: eu morro por causa de Jesus. Mas o que é interessante é o quê? Cara, se você não vive por causa de Jesus, você também não morre por causa dele. Se você tem dificuldade, acha muito, dedicar um tempo da sua semana para servir a Deus, você não morre por causa dele. Se você não vive pela causa de Cristo, você não morre pela causa de Cristo. Se você não vive todos os seus dias dedicados à causa de Cristo, você não morre por causa de Cristo. Por quê? Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Não venha romantizar a tua fé. Dizer que você entrega a tua vida por Jesus. Cara, você não entrega nem uma hora da tua semana. E acha que está fazendo uma frente. Acha que está fazendo muito. A vida daquela igreja era uma vida totalmente amoldada, dedicada às coisas de Deus. E nós precisamos, de fato, aprender o que é ter vida com Deus. E quando aprendemos ter vida com Deus, é dessa forma que nós devemos viver, uma vida amoldada aos interesses do reino. Pergunta: a tua vida tem sido amoldada aos interesses do reino? Quando você pensa nos teus sonhos futuros, você pensa neles a partir dos interesses do reino? Ou a partir só dos seus sonhos? Por exemplo, eu quero viajar o mundo todo. Ir para Austrália, ir para isso, ir para aquilo outro. É por causa de Deus ou por causa de você? Para quê? Aquela igreja entendia que a vida deles eram baseados nos interesses do reino. Sabe o que acontece, gente? Sabe por que as pessoas encaram a igreja dessa forma equivocada? Por um simples fato. Veio Jesus, instituiu a igreja. Constantino se converteu no ano 300 e tomou a igreja como parte do Império Romano e instituiu a igreja como Estado. E agora na igreja existia o clero e existia o povo. Por que Constantino fez isso? Como uma forma de manipular o povo. Então Constantino pensava o seguinte: olha, gente dá muito trabalho, faz o seguinte, dá o teu dinheiro, compra o teu terreno no céu e está tudo certo, você é crente. E o que as pessoas faziam? Pagavam para não fazerem nada. E assistiam a igreja fazendo e acontecendo. Então, por exemplo, as responsabilidades da igreja eram do clero, não era minha. Veio Martinho Lutero,
lá pelo ano 1500, reformou a igreja. Uma das teses dele, institutas de Lutero, era qual? O sacerdócio universal. Todo crente é responsável pela igreja. Mas o que acontece? Parece que nós gostamos daquilo que Constantino fez. E muitas vezes a gente tem encarado a igreja como a instituída por Constantino. Tipo assim, eu pago para não fazer. E quando alguém pede para você fazer alguma coisa, você fala o quê? Eu não sou pago para fazer isso? Essa é a forma como Constantino enxergava a igreja. Não era a forma como Jesus instituiu a igreja. A forma como Jesus instituiu a igreja era que todos nós somos responsáveis pela igreja. Você é responsável pelo teu GP. Você é responsável pela igreja. A igreja não é minha. Eu não sou dono da igreja. Também não é tua. A igreja pertence a Deus e nós todos somos responsáveis por ela. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala isso para ela. Você é responsável pela igreja. Você já se enxergou como alguém responsável pela igreja? Por exemplo, imagine o seguinte. Hoje, você veio aqui para o culto 7 horas. Sei lá, chegou umas 6h30. Desce uma zica em mim, vou ficar em casa assistindo Legendários. Em casa assistindo Legendários, comer uma pizza, ficar com a mulher, os filhos e tal. O que você ia pensar de mim? O que você ia pensar de mim? Hipócrita. Descomprometido. Agora, o que Deus pensa sobre você quando você faz a mesma coisa? Hipócrita. Descomprometido. Não entendeu o que é igreja. Não é porque eu sou pastor que eu tenho que entregar minha vida pela igreja. É porque eu sou cristão que eu tenho que entregar minha vida pela igreja. E esse é um chamado de todos nós. Porque a igreja é o lugar aonde se coloca, não é o lugar da onde se tira. Aquela igreja era uma igreja que vivia João 3,8. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aquela era uma igreja guiada pelo vento de Deus. Livre, leve, solta. Não tinha amarras nas tradições, não tinha amarra nos seus interesses próprios. Era uma igreja solta, livre. Tipo assim, cara, você vai ser o próximo apacentador. O vento está soprando para lá? Beleza, você é apacentador. Não é tipo assim, cara, eu não sei, eu não tenho tempo, eu tenho que, enfim, ver se eu vou ter tempo para me dedicar a isso. Não. Era para onde o vento soprava. Agora eu te pergunto, você tem deixado ser guiado pelo vento de Deus? Aí você canta, Deus, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva. Amém, legal cantar isso. Mas você quer ouvir a voz de Deus? Obedeça a Deus. Faça aquilo que Ele está te direcionando a viver. Cara, está na hora de você levar a sério o que é ser igreja. Está na hora de você entender que a vida cristã é uma vida dinâmica, não é uma vida presa. E vou dizer para você, cara, escuta isso com todo amor e carinho. Aquilo que te prende, as tuas âncoras, são os teus sonhos, são os teus projetos, são os seus planos, são os seus desejos pessoais, são as suas ambições. Cara, puxa essa âncora para o barco e deixa Deus guiar teu barco, velho. Deixa Deus direcionar a tua vida. Eu vou dizer uma parada para você, cara. Você acha que algum dia eu sonhei em viver e fazer o que eu estou fazendo hoje? Nunca. Se tem uma coisa que eu nunca queria ser, é pastor. Eu preferia ser gari, ser limpador de fossa, qualquer coisa. Menos ser pastor. Eu nunca sonhei com isso. E eu só pude viver o que eu estou vivendo hoje, porque algum dia eu falei, beleza, Deus, vou puxar minha âncora. Vou deixar ser guiado por você. O que você quer? Quer que eu faça isso? Amém. Agora o vento virou nordeste? Beleza. Virou sul? Beleza. Virou norte? Beleza.
Mas sabe o que muitos de vocês têm feito? O vento de Deus tem soprado para uma direção e você tem insistido com Deus. Deus, eu não quero ir para lá. E eu fico aqui e nem que eu morra. Sabe o que acontece com pessoas assim? Se cansam. A vida cristã fica pesada, cansativa. Porque você está remando contra a maré. Segundo, você nunca vai descobrir o melhor de Deus para a tua vida. Porque você acha que você tem o melhor para a tua vida. Aprenda a ter uma vida guiada pelo vento de Deus, cara. Aonde Deus soprar, eu estou indo. Sabe por quê? Existe uma máxima da fé cristã que é essa. O vento que vem de Deus sempre é favorável. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala isso para ela. O vento que vem de Deus sempre é favorável. Talvez, aparentemente, você olha aquele vento e fala, velho, não, vento sul. Cara, vai azucrinar toda a formação de onda, não vai ter onda em lugar nenhum. Cara, eu conheço um pico secreto, cara, que entra uma vala com vento sul, que eu vou dizer para você, velho. Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a usar o vento ao nosso favor. Rodolfo já cantou isso, não é? Sabe usar o vento a favor. Como que é essa música mesmo? Enfim, aprenda a usar o vento de Deus, cara. Deus está soprando para lá, beleza. Deus quer que eu faça tal coisa, amém. Quer que eu pare de fazer tal coisa? Eu paro. Porque o vento que vem de Deus sempre é favorável. Quarta e última marca daquela igreja. Igreja família. Lá em Atos capítulo 4, versículo 34, diz o seguinte: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam ao pé dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Uma igreja sem necessitados. Já imaginou isso, velho? Uma igreja sem necessitados espirituais. Uma igreja sem necessitados emocionais. Uma igreja sem necessitados financeiros. Uma igreja sem necessitados. Por que eles viviam dessa forma? Por que não tinha necessitados naquela igreja? Porque eles eram muito ricos? Curiosidade, a igreja primitiva era pobre. Era formada de gente pobre. Depois começaram a vir alguns mais abastados para a igreja. Não era porque eles eram ricos. É porque eles compreendiam que a igreja era a família deles. Eles entendiam aquilo que Paulo escreveu lá em Gálatas 6:10. Portanto, enquanto existe tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Dedique a sua vida para suprir a necessidade das pessoas que estão à tua volta. Sabe, talvez seja aquele tipo de crente que diz o seguinte: cara, vou sair do meu GP porque ninguém me ligou durante a semana. Pergunta: para quantas pessoas você ligou durante a semana? Para ninguém. Sabe como você enxerga o teu GP? Como um lugar onde eu vou tirar. O que eu posso tirar do meu GP? Sanguessuga. Ah, cadê sangue? Cara, não pode ser assim. A igreja não é isso. Eu vou dizer com toda honestidade para você, velho. Eu fui chamado por Deus, junto com um monte de gente aqui, para edificar uma igreja para Deus. Amém? Quantos entendem que esse é um chamado? Eu fui chamado para edificar uma igreja para Deus. Velho, se você quer encarar a igreja como um show gospel, vaza. Se você quer encarar a igreja como um lugar onde você participa de um clube, vaza. Cara, eu não estou nem aí para uma pessoa a mais, uma pessoa a menos. Se é para ser uma pessoa a mais, que seja uma pessoa que viva a igreja. A gente não está aqui para encher espaço. A gente está aqui para edificar a igreja de Deus e constituir o reino de Deus nessa terra. Igreja é família. Igreja é o lugar aonde a gente coloca o nosso empenho, coloca o nosso esforço, coloca o nosso tempo, coloca o nosso tudo. Sabe por quê? Presta atenção, velho. Porque Deus já nos deu tudo. Se você pode dar alguma coisa, é porque você já recebeu isso. Se você pode dar tempo, é porque Deus tem te dado tempo. Se você pode dar dinheiro, é porque Deus tem te dado dinheiro. Se você pode dar esforço, é porque Deus tem te dado força. Se você pode dar talentos, é porque Deus tem te dado talentos. Tudo vem dele e é para ele.
Enquanto você não entender que a tua vida, velho, é uma oferta de aroma agradável a Deus, a tua vida cristã vai ser uma miserabilidade. E vou dizer para você, com toda honestidade, cara, não vale a pena. Não vale a pena viver uma vida moldada para os interesses próprios. Se você quer de fato viver para Deus, você vai precisar aprender a renunciar a tudo que você possui. A tua namorada está te atrapalhando a servir a Deus? Cara, não pensa duas vezes, velho. Dá um pé na bunda. É o que eu faria. Dá um pé na bunda, foi o que Jesus fez. Ele nem namorou para não ter problema com o namorado. Não pensa duas vezes, cara. Ah, mas minha futura esposa, cara, ela não é a coisa mais importante. Ou pelo menos não deveria ser. Aprenda a moldar a tua vida aos interesses do reino. Aprenda a moldar a tua vida aos interesses do reino. Você vai receber uma proposta de emprego. Você receber ela, pensa bem. Se aquele emprego vai te ajudar a servir melhor no reino de Deus. Ah, mas então eu vou ganhar mais. Dinheiro não é tudo, filho. Dinheiro não é tudo. Eu lembro de uma pessoa, que talvez algumas pessoas vão lembrar dela, que aconteceu justamente isso. A gente tirou da rua, internou, foi lá para o internato, tal, voltou bem, voltou para a igreja, no corre, tal, conseguiu um emprego. Um emprego que não deixava ele vir no culto e não tinha como ele participar de nenhum GP. O que aconteceu? Voltou para a rua. Não deixe-se amoldar aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Prefira ter R$100 a menos na tua conta bancária do que ter a tua vida lançada no inferno. É melhor entrar sem uma perna no céu do que o corpo todo ser lançado no inferno. Não é verdade? Aprenda a virar a flecha da tua vida. Porque a igreja é o lugar onde se coloca, não é o lugar da onde se tira. Amém? Nós juntos formamos a igreja, família de Deus. E cara, a gente foi chamado para viver isso. Você foi chamado para viver isso. Porque como eu falei, a primeira coisa que eu falei quando eu subi aqui é a seguinte: não é possível ser cristão sem ser igreja. Você foi chamado para viver igreja. Você quer ir para o céu? Seja a igreja. Porque quem vai para o céu é a igreja. Você quer ter uma vida com Deus? Seja a igreja. Porque Deus habita no meio da igreja. Não existe cristianismo sem igreja. E a igreja que Deus sonha é essa igreja que eu falei para vocês. Sabe, talvez você olhe aquilo que eu estou falando e, como alguns discípulos em determinado tempo com Jesus, falaram: cara, isso é pesado demais para mim. Não dou conta, paro por aqui. Amém, cara. Amém, tua escolha. Mas se a gente quer continuar para aquilo que Deus tem para nós, a gente precisa crescer ainda mais na compreensão de que nós somos uma igreja família. Quando eu leio Atos, cara, eu vejo muita coisa comum com a onda. Sério mesmo, sem zoeira. Muita coisa que eu olho e falo: ó, a onda, velho. Mas é óbvio que falta muita coisa ainda para a gente alcançar, enfim, o que Deus sonha para nós. Mas estamos no caminho. Eu vou avançar. Meu alvo é Cristo. Agora, eu não vou fazer um apelo de conversão. Eu quero fazer um tempo de arrependimento. Se você tem enxergado a igreja de forma equivocada, se a tua vida não tem se amoldado à igreja, se você encara a igreja como um lugar onde se tira, não um lugar onde se coloca, se você não tem sido servo, se você não tem dedicado o teu melhor a Deus, se você não entregou tudo para Deus, cara, eu quero te convidar a se arrepender disso. E falar: velho, Deus, a partir daqui minha vida está diferente. A partir daqui eu vou viver essa parada aí, que é essa igreja. Chega de falar mal,
Chega de falar que os outros não fazem, porque eu também não faço, e eu vou começar a fazer. Ser diferente. Todos abaixam a cabeça, fecham os olhos. Se hoje você quer mudar a tua compreensão, se você quer tomar uma atitude em relação a isso que você ouviu, fique em pé no teu lugar. Eu quero orar por você. Você quer ser essa igreja que Deus sonha? Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor, de cada um de nós que está em pé, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor sabe, ó Pai, as vaidades que existem, as confusões, muitas vezes provenientes, ó Pai, de tradições, de falsos ensinamentos, de costumes equivocados. Eu venho pedir a Ti, Senhor, que no nome de Jesus, ó Pai, nesse momento, Senhor, quebre, Senhor, toda a tradição que é contrária à Tua palavra, Senhor. Que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos permita viver tudo que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai. Os ajude, ó Pai, a serem guiados pelo Teu vento, Senhor. Que aonde Teu vento soprar, eles possam ir, Senhor. Que eles não tenham morada fixa, que eles não tenham estacas presas no chão, mas que eles possam ser leves, soltos, ó Pai, guiados pelo Teu vento. Pai, ajude-os, ó Pai, a amar a igreja, Senhor, como o Senhor amou. Ajude-os, ó Pai, a amar o próximo, a amar a igreja família. Ajude-os, ó Pai, a entregarem, a darem, Senhor, aquilo que o Senhor deu a eles, para eles darem, Senhor. Que eles entendam de fato e definitivamente que a igreja é responsabilidade nossa, de todos nós. Que eles não transfiram essa responsabilidade para os apacentadores, para o discipulador, mas que eles assumam a responsabilidade, Senhor. Que no nome de Jesus, ó Pai, possamos crescer ainda mais como povo Teu, como família Tua, e agradar Teu coração. Pai, nós queremos ser a igreja que o Senhor sonha. Eu peço também, Senhor, em relação à onda toda, Senhor. Ajude, ó Pai, a cada um de nós a ter coragem e ousadia para fazer a Tua vontade. Para muitas vezes, ó Pai, contrariar nós mesmos, nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, para viver o que o Senhor tem para nós. Nos ajude, ó Pai, a ter ousadia e coragem para nos posicionarmos, ó Pai, quando pessoas falarem que a gente não deve fazer o que está fazendo, Senhor. Que a gente tenha ousadia suficiente, ó Pai, para entender que a gente está fazendo isso porque o Senhor nos chamou para fazer isso. E que, de fato, nós sejamos encontrados como servos. Que nós, ó Pai, não estejamos aqui procurando algum tipo de glória. Mas que toda a glória, ó Pai, possa ser dada a nós através do nosso serviço, ó Pai. Que no nosso meio o Senhor encontre, ó Pai, os maiores servos. Que nós juntos possamos reinar contigo, ó Pai, quando o Senhor vier. É nessa esperança, Senhor, que nós o aguardamos. E nos comprometemos, ó Pai, a encarar a igreja como o Senhor a encara, como povo, como família Tua. No nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, Deus abençoe, estamos juntos.